O poderio militar. Rússia. O que dizer de um país que simplesmente é o maior país do mundo? Mas se tornar o maior país do planeta não foi obra do acaso. Foi suor, sangue e muita, mas muita luta. De Ivan o Grande a Stalin. De Stalin até os dias atuais, os dias de Vladimir Putin. Essa nação jamais foi tomada ou conquistada. No vídeo de hoje, conheça a história do poderio militar russo. Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Falando de Guerra. Esse é o segundo vídeo da nossa série O Poderio Militar. No primeiro vídeo falamos sobre os Estados Unidos. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição e também nos cards que aparecerá na tela no canto superior direito. Por séculos, o povo russo foi subjugado pelos tártaros, que invadiam as cidades russas, destruíam e saqueavam tudo. Essas invasões só parou quando os príncipes russos passaram a pagar impostos aos tártaros. Mas quando Ivan III, que mais tarde seria conhecido como Ivan o Grande, chegou ao poder em 1462, ele começou a ficar incomodado em ter de pagar impostos aos tártaros para não ser atacado, e resolve então abolir esses pagamentos. Os tártaros resolvem então atacar o exército de Ivan, que já os aguardava próximos ao rio Ugra. Sobre esse fato, há fontes que dizem que os dois exércitos ficaram somente se observando, e após dias, o exército tártaro resolveu desistir da batalha. Como também há fontes que dizem que os dois exércitos lutaram por meses, com o exército russo vencendo os tártaros. De qualquer forma, a partir de então os russos se tornaram completamente independentes e não precisavam mais pagar impostos. Ivan III, antes de sua morte em 1505, já havia triplicado o tamanho do território russo, e por isso recebeu o apelido de Ivan o Grande. Mas somente com o neto de Ivan o Grande, Ivan o Terrível, em 1552, é que os tártaros foram derrotados de vez e tiveram sua capital Kazan conquistada definitivamente. A partir de então, os russos jamais foram dominados por povo algum, e todas as invasões que viriam a acontecer, os invasores saíram derrotados e tiveram derrotas humilhantes. No dia 24 de junho de 1812, Napoleão Bonaparte e seus mais de 500.000 soldados marcharam rumo à Rússia. Napoleão já dominava praticamente toda a Europa, e a Rússia consistia numa séria ameaça aos interesses franceses. Napoleão pretendia obrigar o imperador da Rússia, Alexandre I, a permanecer num bloqueio continental contra o Reino Unido. O Grande Armée marchou pela Rússia Ocidental, ganhando uma série de pequenas batalhas e uma grande batalha, a Batalha de Smolensk, entre 16 e 18 de agosto. No entanto, no mesmo dia, a ala direita do exército russo, sob comando do general Peter Wittgenstein, bloqueou parte do exército francês, liderado pelo marechal Nicolas Oudinot, na Batalha de Polotsk. Esta ação impediu os franceses de avançar sobre a capital russa de São Petersburgo. O destino da guerra tinha que ser decidida na frente em Moscou, onde o próprio Napoleão liderou as suas forças. Embora os russos tenham utilizado a política de terra queimada e por vezes tenham atacado o inimigo com a cavalaria ligeira, o seu exército principal retirou-se por cerca de 3 meses. Este recuo prejudicou a confiança no marechal de campo, Mikhail Andreas Barclay, levando Alexandre I a nomear um veterano, o príncipe Mikhail Kutuzov, o novo comandante em chefe. Finalmente, em 7 de setembro, os dois exércitos encontraram-se perto de Moscou, na Batalha de Borodino. A batalha resultou na maior e mais sangrenta ação em um único dia, durante as guerras napoleônicas. Envolveu mais de 250.000 soldados,
e resultou em pelo menos 70.000 baixas. Os franceses capturaram o campo de batalha, mas não conseguiram destruir o exército russo. Além disso, os franceses não conseguiram substituir as suas perdas, enquanto os russos podiam fazer. Para o vídeo não ficar muito comprido, mas de maneira resumida, o exército de Napoleão foi completamente derrotado na Rússia. Muitos sem conhecimento algum dizem que quem derrotou as forças de Napoleão foi o rigoroso inverno russo. De fato, o inverno castigou demais as tropas francesas, mas o que essas pessoas não sabem é que do lado russo houve um enorme esforço de guerra, tanto para evacuar a cidade de Moscou, quanto para cortar as linhas de abastecimento das tropas francesas. Aliás, cortar as linhas de abastecimento, como evitar que as tropas francesas recebessem qualquer provisão, fosse de materiais bélicos, fosse de roupas adequadas para o inverno, enfim, isso foi crucial e decisivo para que Napoleão não tivesse escolha, a não ser voltar pelo caminho de onde veio, pois, ao chegar em Moscou, Napoleão descobriu que o czar Alexandre I não iria se render e, de quebra, ainda encontrou uma cidade completamente vazia, sem nada a oferecer, fosse de alimentação ou qualquer outro tipo de suprimentos. Ao fazer o caminho de volta, o que restou do exército francês aí foi sendo dizimado, fosse por fome, doenças, e aí sim o frio causado pelo rigoroso inverno. Estima-se que apenas 50.000 homens, de um total de 500.000, tenham sobrevivido do exército de Napoleão. Em 1914 estoura a Primeira Guerra Mundial, e a Rússia luta ao lado de Inglaterra e França. Posteriormente, os Estados Unidos entraria na guerra, na chamada Tríplice Entente. Mas os russos acabaram desistindo da guerra por causa de uma onda de revoltas que acontecia no país inteiro, por trabalhadores principalmente pedindo melhores condições de trabalho e de vida. Em 1917 houve a Revolução Russa, onde o Partido Comunista chegava ao poder, liderados por Lenin. Em 1922 nascia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente no dia 22 de junho de 1941, Hitler lança a maior operação de invasão militar a um país em todos os tempos. Estamos falando da Operação Barbarossa. Essa invasão contou com mais de 3 milhões de soldados nazistas contra a União Soviética, que foi pega de surpresa, apesar de autoridades soviéticas na época desconfiarem de Hitler ter planejado uma invasão, mas não deram muito crédito a isso. Hitler parece ter fugido das aulas de história e ignorou a invasão anterior fracassada por Napoleão Bonaparte e seguiu o mesmo caminho. Com o ego lá em cima, Hitler se gabava do exército alemão não ter perdido nenhuma batalha. E de fato, o exército alemão estava imparável, até invadir a União Soviética. Apesar de inúmeras vitórias iniciais, o exército alemão começou a perder forças, muito em conta por decisões catastróficas de Hitler, que se desviou do objetivo principal, que era capturar a cidade de Moscou, símbolo do poder soviético, para deslocar grande parte de suas tropas para a cidade de Stalingrado. Hitler queria, a qualquer custo, capturar a cidade que tinha o nome do comandante supremo soviético, Stalin. Apesar de um grande complexo industrial em Stalingrado, se Hitler tivesse focado seus esforços para Moscou, talvez esse vídeo seria contado de uma maneira diferente. Mas, assim como Napoleão, Hitler ignorou o tamanho do país, que é praticamente um continente, e com tropas cercadas em Stalingrado, logo começou a faltar de tudo para os alemães, e as provisões que chegavam não eram suficientes para alimentar a máquina de guerra alemã, e logo começou a faltar munições, combustível, comida e principalmente roupas adequadas de inverno. Hitler, com seu ego inflamado, contava com uma vitória rápida e antes do rigoroso inverno soviético chegar, tanto que seus soldados não possuíam os casacos adequados para o inverno tão rigoroso. Por fim, o exército alemão acabou sendo derrotado em todas as frentes na União Soviética.